É assim que a gente se sente. De fato. E é esse momento onde as coisas começam a se apontar. Alisson, você tem alguma receita para encontrar a alma gêmea? Tenho. Anotem. Acreditem. Anotem. Porque é interessante. A ideia da alma gêmea, nós sabemos que gêmea no sentido de partição não existe, porque nós somos uma integralidade. Não existe metade de Alisson em canto algum, assim como metade de nenhum de vocês. Vocês são a integralidade. A gente já pegou o papel. A integralidade. Nós somos um todo. No entanto, há espíritos afins que nós consideramos sendo essas gêmeas, mas no sentido de afinidade, que ao longo das outras existências e reencarnações tiveram a oportunidade de transitar juntos. E como eu falei anteriormente, que nós vivemos um fio contínuo que é a vida, nós temos a oportunidade de retornar para reconstruir aquilo que de alguma forma foi desfeito ontem. São esses os espíritos afins. Mas Alisson, tem como a gente perceber? Há indícios. Eu não tenho como dizer que é, mas eu tenho como ter indícios de que aquele é o espírito afim. O problema é que hoje a gente não dá nem tempo. Na hora que bater o olho, fala direitinho, é bonita e cheirosa, na minha terra é assim, chamou com forró, viu que o negócio dá certo? Vai. E no que vai, acaba fundo. Lá na frente, está errado. Porque na verdade foi o impulso, foi a sensação, foi o apaixonamento. Então é aquela pessoa, quando você olhar para ela e mexer com você e o coração vir na boca, a mão gelar, desconfie. Isso é sensação. Está ligado ao apaixonamento. É algo instintivo do olhar que desperta em nós os nossos hormônios ainda vinculados à condição animal, da posse, do ter, do compartilhar, do coabitar. E depois que passa o fogo, vem a frustração, a decepção. Porque fulano não é tão assim quanto eu achei que ele era. Porque a família, porque ele tem um jeito. E por que você não examinou isso antes? Porque primeiro você simplesmente se atira e depois você avalia. Não seria lógico você primeiro avaliar, sentir, perceber, para depois vincular-se? E aí nós vamos observando inúmeras pessoas que têm sucessivos problemas em relação a isso. E aí fica frustrada, infeliz, porque foi mais uma tentativa que foi por água abaixo. No entanto, às vezes tem um fulano que não é tão belo assim, mas ele entende. Eu sinto por ele algo diferente. Não é uma volúpia, não é um apaixonamento. Mas quando eu estou na terceira ponte, naquele engarrafamento, se é que tem que conhecer, mas supondo que tenha, naquele sol de meio-dia, naquele trânsito que flui de metro em metro, quando eu lembro dele ou lembro dela, bate um frescor. Eita, emoção, não é sensação, é diferente. Aí você liga, fulano, eu lembrei de você, e veio um vento tão bom, uma coisa tão boa. Não é um impulso sexual, é algo que está além disso. É a graça de estar junto, de sentir o frio quando se pega a mão, aí o coração bate diferente. Este normalmente, ou esta, são os indícios que nós temos que já não é aí a sensação, é a emoção. Porque a sensação é passageira. A emoção normalmente ela fica, e toda vez que eu vejo, me causa um sentimento diferente. Não é só a questão do ter para mim, mas é a oportunidade de conversar, de sentir-se bem. São esses indicativos. O problema é que na nossa sociedade tudo é para ontem. Ninguém tem mais tempo, até a comida é fast food. A gente não tem nem mais tempo de comer. Aquele jantar à luz de vela das antigas já não existe. Se brincar é a luz do celular. Porque é tudo rápido.
E aí nós confundimos sensação e emoção. Quando nós entramos na emoção, começamos a perceber que talvez seja aquela pessoa. E a partir daí agora é regar esta semente e ter o que Jesus nos falava: olhos de ver, ouvidos de ouvir, e ter coragem para ver aquilo que dá e aquilo que não dá. Porque não pensem os senhores que pelo fato de amar profundamente que não haverá arestas, não. Sempre haverá discussões, haverá dificuldades, não precisa ter supaco, lógico, mas discussão vai ter. Aquele dia de não estarem bem vai ter, e ainda assim há amor. Mas o importante é que esta fase, que são normalmente só flores, ela é fundamental para o casamento e para a estruturação da família. Porque é a fase que a pessoa deve se mostrar como ela é verdadeiramente. E o que acontece conosco é que nós muitas vezes mascaramos, colocando um afivelamos uma máscara para mostrar o que nós gostaríamos de ser e não aquilo que nós somos. De tal forma que quando chega sobre o mesmo teto, aquela pessoa não era aquilo que eu achava que era, porque ela simplesmente escondeu de mim um lado que ela não gostaria de mostrar. E é exatamente o que acontece normalmente. Então a fase de namoro, ele é sinônimo de processo de conhecimento. E não tem nada demais se não der certo. Não é para se tornar inimigo, não. Não deu certo, desvincula-se e cada um segue a sua vida em busca de alcançar e constituir a sua família. O que há de errado nisso? Por que tem que se tornar inimigos mortais? Não é assim. Então, vincula-se, observa-se, vê, pondera. E aí nós vamos ver que dentro de certo tempo chega o casamento. Aí tem casamentos que chega, dá o problema e faz assim: ah, isso eu queria falar com você. Aí vai falar comigo. Pois não. Olha que o meu marido, aí começa a discorrer uma série de elogios que fica entre nós dois, né? Porque se eu for contar, não dá certo. Mas começa a falar. E a minha pergunta normalmente é muito clássica, que chega a ser até chata, porque eu digo: quantos anos foram de namoro? 6 anos. Quase um casamento. Aí eu digo: nesses 6 anos ele nunca fez isso? Fez. Por que você está reclamando agora? Então o problema é esse. A busca de sair da condição de ser titia ou de ser tio é tão grande que as coisas que vê como aresta, que ele sabe que não vai suportar, tapa os olhos. Mas não aguenta. Porque uma coisa é deixar ele em casa ou ela em casa e voltar para a sua casa. Outra é você ter a aresta e dormir sobre o mesmo teto na mesma cama. São conchinhas ao contrário. Cada um para o seu lado. Ninguém vai ser feliz desse jeito. Então é ter a coragem de simplesmente perceber: ah, mas eu vou ficar só. Eu passo neste momento com um amigo uma situação parecida. Ela está noiva, eu posso falar que ela é Recife, né? Embora eu não sei o nome dela. Isso é o que a gente chama carinhosamente, conversei com os nossos amigos da diretoria ontem à noite, a famosa fofoca fraterna. Ela está noiva. E nós fizemos a nossa juventude. Vocês podem perceber que eu não saí faz muito tempo da juventude. Nós temos uma juventude no centro há algum tempo. E é uma juventude antiga, entre aspas. Ela já faz, eu vou ter que falar, em torno de 16 a 17 anos, que essa juventude caminha junto. Mas teve um tempo em que se separaram, e nós retornamos e nos reencontramos há pouco. E há um hábito, primeiro nós nos chamamos carinhosamente de Jurássicos. É a juventude jurássica, que é a juventude mais antiga da casa. Então nós temos um hábito mensalmente, antes era semanalmente. Agora, mensalmente, nós nos encontramos para fazermos o Evangelho no ar. E numa dessas atividades, o noivo dessa amiga foi, ele não é espírita. Ao batermos os olhos na figura, boa pessoa, sem sombra de dúvida. No entanto, apresenta
uma visão de vida distinta daquela que nós espíritas acreditamos. E que a noiva busca